O Fundo Rio Bravo Renda Educacional anunciou a aquisição de um novo imóvel, mas com uma estrutura muito diferente do que a gente está acostumado de ver. Você também ficou com dúvida? Então acompanhe esse vídeo que eu vou esclarecer para você. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Investe. E hoje a gente vai tratar do fato relevante que o Fundo Rio Bravo Renda Educacional, o RBED11, divulgou na sexta-feira, dia 12 de agosto, sobre a compra de um imóvel localizado em São Bernardo do Campo. Claro que o pessoal da Rio Bravo tradicionalmente coloca, além daquela parte com o juridiquês, eles também colocam um anexo muito explicadinho, mas claro, gerou muitas dúvidas, recebi muitas perguntas, então eu estou trazendo aqui para a gente quebrar em etapas, no passo a passo do que aconteceu, que tipo de operação é essa, exatamente para a gente poder entender com mais calma todos os detalhes, os riscos e os benefícios dessa operação. E você já sabe, se você gosta aqui do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser informado dos próximos vídeos que a gente for lançando. E se você acha que esse é um conteúdo que te ajuda, talvez ajude seus amigos. Então, compartilhe lá naquele grupo de WhatsApp de investimento que eu sei que você tem. Então, a primeira pergunta é: o que é esse imóvel? Bom, é um imóvel de mais de 23 mil metros quadrados, localizado em São Bernardo do Campo, bem próximo à capital de São Paulo, cerca ali de 15 quilômetros do centro da cidade. Fica muito próximo à rodovia Anchieta. É um imóvel que já é usado há mais de 25 anos como uma instituição de educação e hoje ele é operado pela bandeira Anhanguera, que é do grupo da Cogna. Claro que muita gente fica em dúvida, fica receoso porque pensa assim, poxa, comprando um imóvel num momento aí de pós-pandemia, de pandemia, com muita coisa migrando para o ensino à distância, será que isso faz sentido? Bom, para isso a gente tem que entender o uso desse imóvel. Ele tem muitas carreiras lá dentro da área de saúde. Então ele tem fisioterapia, odontologia, farmácia, biomedicina, uma série de coisas que você pode até substituir uma aula ou outra teórica pelo ensino à distância, claro. Mas as aulas práticas, aulas com laboratório, isso não dá. É uma instituição que, inclusive, para ajudar na formação dos alunos, presta alguns serviços para a população. Ela atende pessoas que precisam. Então, tem uma demanda do endereço em si. É necessário a existência desses laboratórios para a formação dos profissionais. E esse imóvel tem vários desses laboratórios, salas, todo esse tipo de estrutura. E, além disso, a Anhanguera, há menos de 2 anos, investiu um bom dinheiro, fez um aporte grande de capital naquele imóvel, porque ela também começou a trabalhar com a parte de medicina veterinária. Então ela abriu mais essa frente, teve que, claro, criar salas cirúrgicas especializadas para veterinária, lugar para acondicionar os animais, atender os animais. Então, isso mostra que a Anhanguera tem interesse nesse imóvel, senão ela não teria investido já dentro da pandemia esse dinheiro para poder abrir mais essa carreira dentro desse próprio imóvel. Esse imóvel pertencia ao grupo Anhanguera e no passado a Anhanguera vendeu para um grupo de investidores e permaneceu lá como inquilino. É uma operação que a gente chama de sale and leaseback. E este contrato é um contrato bem longo. Ele vai até 2027 como um contrato atípico, ou seja, se a Anhanguera quiser rescindir, ela vai ter que pagar a totalidade dos aluguéis futuros. E ele ainda se estende até 2034, nesse caso como um contrato típico, mas ainda assim com uma multa forte, uma multa de 40% dos aluguéis futuros. Então é um contrato bastante protegido. Se você ainda tem dúvidas sobre o que são contratos atípicos, quais são as características, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um vídeo recente que a gente fez sobre contratos atípicos para poder clarear
esse conceito na sua cabeça. Agora a gente vai entender um pouco mais da estruturação financeira dessa operação da compra desse imóvel. Porque o valor que está sendo negociado é de pouco mais de 75 milhões de reais. Porém, o fundo ele tem uma dívida atrelada a ele. Ele tem um CRI, ou seja, os proprietários, hoje vendedores desse imóvel, lá atrás fizeram um empréstimo e deram como garantia o imóvel e os contratos de aluguel. Então, uma parte do aluguel é usada para poder pagar essa dívida. O fundo poderia simplesmente levantar 75 milhões, pagar essa dívida e pegar o imóvel totalmente limpo, totalmente desalienado? Claro que poderia. Não seria fácil por um motivo que a gente vai falar mais à frente, mas teoricamente poderia. Porém, a dívida atrelada a esse imóvel, ela tem um juros muito barato. Ela está com uma taxa de menos de IPCA mais 4,5%. É o tipo de taxa que você não vê hoje nem perto disso. Então, é o tipo de operação que você tende a não querer pagar. Não faz sentido para o fundo fazer uma emissão com as taxas de juros que tem hoje no mercado, com a Selic no patamar em que está, para poder pagar essa dívida. É muito mais fácil seguir com ela. Então foi isso que foi feito. Esse CRI, claro, ele tem essa taxa porque ele foi estruturado lá por volta de 2012. Ele tem um saldo devedor hoje de cerca de 35 milhões de reais. Então, o fundo fez a proposta. Eu assumo a dívida de 35 milhões e pago 40 pelo imóvel. Continuo, claro, vale 75? Vale, mas tem 35 de dívida. Então, o valor líquido do imóvel é 40, é isso que eu te pago. Agora a questão é, o fundo tem 40 milhões para poder pagar por esse imóvel? A resposta é não. Então, como vai fazer para levantar esse dinheiro? Para levantar esse dinheiro, esses 40 milhões, a lógica mais simples seria fazer uma emissão. É isso que geralmente os fundos imobiliários fazem. Bastante simples. Você emite novas cotas, vende elas a mercado, levanta ali 40 milhões, paga para os vendedores, assume a dívida de 35, vai pagar ao longo dos próximos anos e ponto final. Bem simples. Mas tem um detalhe. Hoje, o fundo está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Ele, nos últimos meses, nas últimas semanas, estava ali girando em torno de R$120. Nos últimos dias até deu uma subidinha, hoje está em cerca de R$130, mas ainda é abaixo do valor patrimonial, que é de aproximadamente R$140. E não é fácil fazer uma emissão de cotas abaixo do valor patrimonial. Isso gera muito ruído, gera muita reclamação. Tem pessoas que simplesmente não aceitam, acham que é um pecado mortal, então era necessário bolar uma outra estratégia. E a solução então foi fazer uma emissão, porém ancorada pelos vendedores. Uma emissão no caso de 47 milhões. O que quer dizer uma operação, uma emissão de cotas, uma oferta pública ancorada? Quer dizer que alguém, nesse caso os vendedores do imóvel, estão garantindo que esta oferta vai acontecer. Porque se não houver adesão no mercado, se o fundo não conseguir captar os 47 milhões, seja através de direito de preferência, seja através de oferta pública, esses vendedores, aqueles que estão vendendo o imóvel para o fundo, vão colocar o dinheiro dele, mesmo que seja o total dos 47 milhões, para que o fundo tenha caixa para fazer essa operação. Então é uma operação que, independente do sucesso que tenha na captação no mercado, ela irá acontecer. Serão captados os 47 milhões. Se não pelo mercado, será aportado pelos vendedores do imóvel. E por que está sendo captado 47 milhões, se na verdade o valor que o fundo tem para pagar é só 40 milhões? Porque, na verdade, esses 7 milhões ainda vão servir para o fundo ter um caixa para pagar pelo menos os próximos 12 meses da dívida. Então, o CRI, que tem prazo até 2027, as parcelas dele acabam junto com a parte atípica do contrato, pelo menos o primeiro ano, os primeiros 12 meses, serão bancados através de caixa gerado nessa oferta. Claro que o fundo vai ter que, nos próximos 12 meses, endereçar essa questão. Seja fazer uma nova emissão no momento futuro, seja vender um imóvel, seja fazer uma nova securitização, digamos assim, rolar essa dívida ou securitizar a dívida de
outro imóvel para poder pagar, vai ter que levantar o capital de alguma forma, mas pelo menos não precisa fazer isso agora, enquanto o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial. O fundo com isso ganha um fôlego de 12 meses para poder entregar uma solução. E essa operação não gera nenhum risco de diluir o valor patrimonial, porque ela não será feita pelo valor de mercado, mas sim pelo valor patrimonial. E não é nem o valor patrimonial atual. O planejamento é que seja feito com o valor patrimonial de fevereiro, que foi quando essas negociações começaram. Esse valor patrimonial de fevereiro está até um pouquinho acima do valor patrimonial atual. Então, na verdade, se a gente for fazer a conta no centavo, não vai haver uma diluição. Ao contrário, a tendência é que o valor patrimonial tenda a se elevar. Pouca coisa, mas sim. Então, mesmo que a conta não seja exatamente essa, etc., a ideia é não haver diluição. Porque será feito a valor patrimonial. Se o mercado não aderir, porque, claro, é bem difícil o mercado aderir com o valor de mercado estando abaixo do valor da oferta, mas há a ancoragem, há a garantia dos vendedores do imóvel para isso. Essa certamente é uma operação, esse tipo de operação ancorada, não é algo que a gente historicamente vê com frequência nos fundos imobiliários, mas que a gente, nos últimos meses, nos últimos anos, vê acontecendo aqui e ali. A gente teve, em 2021, 2 fundos da 20 Partners que fizeram isso, tanto o Vino 11 quanto o VISC 11. Eles fizeram operações ancoradas. E é algo que, claro, pode surgir aqui e ali. Natural que haja dúvidas, porque não é uma operação habitual, mas em outros mercados a gente vê isso com mais frequência, mercado de fundos não listados, esse tipo de operação, isso é mais frequente. E a última pergunta, claro, quem ganha com isso? Bom, o ganho dos vendedores do imóvel é bem fácil da gente ver. Afinal de contas, eles estão trocando a participação que eles têm em um imóvel por cotas de um fundo imobiliário que tem participação em 8 imóveis. Então, eles ganham diversificação. Além disso, também eles ganham liquidez. Porque se no futuro eles precisarem, algum desses vendedores que fazem parte desse grupo, quiser vender a sua participação ou um pedaço dela para fazer um dinheiro, para aplicar em outra coisa, etc., ele pode, porque ele vai ter as cotas em bolsa, ele vai negociar com mais facilidade. Para aqueles que já são cotistas do Rio Bravo Renda Educacional, o aumento de diversificação acontece, mas não é expressivo. O fundo já tem hoje 7 imóveis, vai passar a ter 8. Porém, há uma melhora do mix dessas operações, porque ele aumenta a exposição no estado de São Paulo. E não é no estado de São Paulo, no interior, numa cidade pequena, onde se quiser vender o imóvel no futuro vai ter dificuldade. Não, a gente está falando ali do lado da capital paulista, numa via principal. Então, se o fundo no futuro quiser se desfazer, ele vai ter muito mais facilidade. É uma área mais líquida, uma área mais fácil de negociar. Então, você consegue aumentar essa exposição em São Paulo, o que quer dizer aumentar a liquidez do portfólio do fundo em si mesmo. Só para a gente comparar aqui os gráficos de como é o fundo hoje e como ele vai ficar depois dessa operação, a gente pode ver que a participação do estado de São Paulo, que é hoje de 16%, praticamente dobra, vai para 30%. O fundo passa a ter 70% de exposição na região sudeste. Então isso facilita no futuro, se ele quiser vender, é muito mais fácil do que um imóvel no Nordeste, no interior de um Centro-Oeste ou algo parecido. Além disso, do ponto de vista financeiro, há uma previsão do aumento de rendimentos do fundo. Depois que o fundo pagar todas as parcelas dessa operação, depois que a operação estiver toda montada, etc., alguma coisa em torno de 3 centavos por cota por mês. E claro, a alavancagem do fundo aumenta um pouquinho? Aumenta. Hoje a alavancagem é um pouco menos de 9% e vai para alguma coisa ao redor de 18%. Alguns podem dizer assim, nossa, está dobrando a alavancagem? Sim, está dobrando. Mas ainda é um patamar considerado saudável pela gestão do fundo, pela Rio Bravo, pelo que a gente vê conversando com especialistas, o que a gente vê de experiência, até experiência minha pessoal, alguma coisa ali até 20%, 25% é um patamar considerado saudável e que não traz grandes ameaças, grandes riscos para o fundo. E agora, claro, eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa operação faz sentido, que há um ganho para o fundo? Você acha que não há? Você acha que há algum risco maior nessa operação, talvez pela alavancagem?
coloca aqui embaixo, comenta. Claro, se também tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, que a gente vai batendo esse papo, vai trocando essa ideia. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, se você acha que isso também vai ajudar eles a aprender um pouquinho mais. E vou deixar 2 videozinhos aqui do lado para você seguir com seus estudos sobre os fundos imobiliários. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!